Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de diabetes tipo 2 e hoje é uma aula muito importante. Nós vamos falar sobre dieta, sobre como montar o prato, sobre o que colocar no prato, porque eu sei que vocês ficam com muita dúvida. Eu falei muito do que a gente não pode comer até aqui, dei algumas dicas do que a gente pode colocar no prato, mas fica um pouco confuso. Muitos de vocês que estão no grupo estão me chamando, perguntando: Nutri, me dá dicas para o café da manhã, não sei o que comer no café da manhã, porque nós temos muito essa cultura do pão, e isso para o diabético fica muito complexo, porque o pão ele acaba aumentando muito a glicose de manhã. Então hoje eu vou passar para vocês algumas opções, algumas ideias que vão ajudar muito no tratamento. E eu quero lembrar vocês que o diabetes é uma doença alimentar, então nós precisamos tratar, né, essa doença, trabalhar essa doença através da nossa alimentação. Isso é crucial para que a gente consiga minimizar o impacto e na maioria das vezes, tá, pessoal, quando a doença ela é recente, a gente consegue também fazer a remissão da doença. Lembrem, o que é a remissão? A remissão é quando a gente consegue deixar os níveis lá nos exames normais, como se o diabetes não estivesse ali, tá? Ele é como se ele dormisse dentro de você, então você vai ter uma vida normal, saudável, desde que com os exames normais, desde que você cuide da sua dieta, tá, pessoal? Muitos dos pacientes conseguem tirar 90% dos medicamentos, conseguem tirar alguns até 100% e levar uma vida normal, como se o diabetes não estivesse ali, desde que cuidem da alimentação, desde que façam esse plano alimentar que eu vou passar aqui para vocês. E antes da gente começar a falar do plano, eu quero lembrar de uma coisa muito importante. Sempre que a gente começa a mudar o hábito alimentar no diabetes, começam a acontecer, né, algumas mudanças no nosso corpo, principalmente relacionadas ao equilíbrio daquilo que estava desequilibrado. Vou dar um exemplo. A partir do momento que eu começo a cuidar com os alimentos que são ricos em açúcar, que são digeridos em glicose, começa a baixar lá o meu nível de insulina, o meu corpo começa a ficar mais sensível à insulina. Normalmente a pressão ela vai normalizar. E como eu estou tomando uma medicação para pressão arterial, o que vai acontecer? Se eu normalizo a minha pressão e eu tomo remédio, o que vai acontecer? Vai ficar baixa. Então é muito importante vocês irem observando quem tem o aparelhinho de pressão em casa, começou essa dieta, a sensação muitas vezes que pode acontecer é de a pessoa achar que a dieta está fazendo mal, se ela está tomando todas as medicações e essa pressão ela está ficando mais baixa do que deveria, porque antes ela estava aqui, o remédio faz ela baixar. Agora a sua pressão ela baixa por conta do remédio, porém ela não vai baixar por causa do remédio somente, ela vai baixar por conta da sua dieta que está saudável, está organizando o seu corpo. Então, você além de baixar ela, normalizar ela por conta da dieta, você vai também com o remédio deixar ela muito mais baixa do que deveria. Então, por isso que é importante ir aferindo. Se sentir alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, né, seguindo o plano, olhar pressão arterial, comunicar ao médico, porque muitas vezes também acontece isso com a glicose. Por quê? Você tá com a glicose alta, e aí você está tomando a medicação para baixar essa glicose, para trazer para o nível normal. O que acontece com a dieta? A dieta, por si só, ela vai trabalhar essa normalização. Ela e mais a medicação pode fazer o quê? Pode baixar a sua glicose, então pode dar uma sensação de fraqueza. Então, muitas vezes, essa medicação ela precisa ser ajustada. Por isso que a gente fala sobre essa atenção de observar se a medicação durante o tratamento, que é a dieta, a medicação ela não está excedendo, então é muito importante ir conversando com o médico se vocês vão seguir essa dieta certinha, se vocês vão fazer tudo bonitinho. A chance de reduzir as doses das medicações, de ter que minimizar diminuir essas medicações é gigantesca. Então, nós precisamos, claro, antes de tomar uma decisão de retirar qualquer medicamento, a gente precisa conversar com o médico. Porém, eu já estou orientando vocês aqui para quem tem um aparelho de pressão em casa, se você está seguindo essa dieta há uma semana, por exemplo, e você vai lá de manhãzinho, ao longo do dia você vai aferindo a sua pressão e ela está boa,
não tome a medicação. Afere ela algumas vezes ao longo do dia. Se você tem um aparelhinho para medir a sua glicose e ela está boa, também, pessoal, cuidem para não estar tomando a medicação, senão você vai baixar a glicose além do que deveria, porque é isso que a medicação faz. Então, muitas vezes nós temos que ter essa orientação. Quem é do grupo pode ir me chamando, vai me chamando, a gente vai se comunicando em relação a isso. Quem não é do grupo, que está acompanhando as aulas, pode, por favor, sempre comunicar o médico que está fazendo essa estratégia, tá, pessoal? Eu sei que muitos de vocês acabam ficando com medo em relação à medicação, mas realmente esse trabalho ele é para a gente minimizar a necessidade do uso da medicação. E muitas das vezes, que é o que acontece aqui no meu consultório, fazer a retirada dessa medicação para não existir mais a necessidade, tá? Então a gente tenta diminuir a medicação ou até mesmo retirar sempre com acompanhamento médico, que fique bem claro, tá, pessoal? Essas decisões precisam ser tomadas com a equipe, sempre observando a necessidade de cada um, a individualidade de cada um e a resposta de cada um em relação à dieta. De qualquer forma, esse é o tratamento mais assertivo. Por quê? Porque sendo o diabetes uma doença alimentar, o diabetes tipo 2, nós vamos conseguir ter uma resposta muito melhorada quando a gente trabalha aquilo que está trazendo o problema, que é a alimentação. Então vamos começar as orientações alimentares. Eu vou ensinar vocês como que se monta um prato, tá, pessoal? Como que a gente monta as nossas refeições para a gente não passar fome. Eu costumo brincar que o diabético, se ele souber escolher, ele não vai passar fome. Essa é uma dieta que não passa fome, mas passa vontade, o que é diferente, tá, pessoal? Passar fome é muito ruim, tá? Passar vontade não é tão ruim assim. A gente passa vontade de muita coisa na nossa vida, não é mesmo? Então, se a gente passar vontade, por exemplo, de colocar uma lasanha no prato, de colocar um nhoque, de colocar um macarrão, mas estar saudável vai valer a pena. Eu acho que vocês concordam comigo nesse sentido, tá, gente? Então, bora lá aprender um pouquinho sobre o que a gente coloca no prato quando a gente tem diabetes tipo 2. Então, gente, primeira coisa que eu trago aqui para vocês é sobre o nosso início do dia, sobre o café da manhã. Antes de pensar em começar o dia, nós temos que pensar em hidratação. Então, eu já vou começar falando para vocês sobre a importância de beber água, tá? Existe um cálculo que é 35 vezes o nosso peso para a gente saber mais ou menos quanto de água nós precisamos beber. Mas o nosso principal marcador é a nossa urina. Se a urina está mais amarelinha, com cheiro forte, salvo alguma medicação que pode levar a isso, a gente tem que saber que a gente está bebendo pouca água. Então é importante ter uma média mais ou menos de 2 litros no mínimo ao dia, tá, pessoal? Nunca menos do que 2 litros. Também não precisa exagerar. Se você não quer fazer a conta e quer ter uma média, a média é de mais ou menos 2 litros ao dia distribuídos ao longo do dia. Mas é muito importante começar o dia bebendo água. Eu sempre indico, principalmente para quem tem algum problema de constipação intestinal, aquele intestino um pouquinho mais preso, utilizar um copo grande de água, tá, pessoal? Vamos colocar assim, ó, um copo cheinho de água, tá? O meu tá meio vazio, mas cheio de água morna, todos os dias ao acordar. Isso ajuda muito, tá, pessoal? Nunca água gelada de manhã. Então, uma aguinha morna ou temperatura ambiente para começar o dia. E aí a gente vai para o nosso café da manhã, tá? Para quem tem fome, aí eu vou falar para quem tem fome por quê? Qual é a minha tomada certa de decisão, Nutri, quando eu não tô com fome de manhã? Nós precisamos lembrar que o nosso organismo ele dá sinais o tempo todo do que ele precisa. Nós precisamos ouvir. Tá? Então, quando eu tenho sono, meu corpo me avisa. Quando eu preciso ir no banheiro, vocês colocam o celular de vocês lá, o despertador, para tocar, para vocês lembrarem de ir ao banheiro? Não, né, gente? O corpo de vocês avisa vocês que é hora de ir ao banheiro. Não precisa colocar o celular despertar para avisar que vocês têm que ir, não é mesmo? Então, aqui nós precisamos lembrar que o nosso corpo ele também nos avisa quando é hora de comer.
quando é hora de parar de comer. Tem alguns desses sensores que para algumas pessoas, dependendo, né, da situação hormonal, situações aí que essa pessoa passou ao longo da vida, que esses termômetros da fome e da saciedade ficam um pouquinho quebrados. Mas no geral a gente consegue consertar e essa dieta ela é para isso. Vocês vão ver que o corpo de vocês ele vai organizar esse termômetro, principalmente o termômetro da saciedade. Ele vai sinalizar porque é uma dieta que dá muita saciedade. Ele vai sinalizar exatamente o nível de saciedade, trazendo muita saciedade para vocês, tirando aquele perfil beliscador, vontade de beliscar toda hora, comer toda hora, se alguém de vocês tem, vocês vão ver como essa dieta aqui ela ajuda demais em relação a isso. Agora, Nutri, como ou não como a hora que eu acordo de manhã? Bom, pessoal, o ideal é você comer se você tem fome. Se você não tem fome, espera para fazer o desjejum, porque que é o desjejum? É a quebra do meu jejum. Não precisa ser necessariamente a hora que eu acordo. Então, eu posso fazer o meu desjejum um pouquinho mais tarde. Tem pessoas que têm fome somente na hora do almoço, então vão fazer o desjejum na hora do almoço. Então, eu coloco aqui o café da manhã, mas a gente vai corrigir aqui, ó. Vamos colocar o desjejum, tá? Que é a nossa quebra de jejum. Então, se você acordou sem fome, você pode adiar esse desjejum. Ai, Nutri, eu acordo 6 da manhã, eu acordo com fome. Então, nós vamos comer as sugestões que eu vou colocar aqui. E aí até você pode fazer um lanche no meio da manhã se for preciso. O ideal é que não faça lanches nos intervalos. Eu já vou explicar sobre isso. Mas caso você acorde sem fome, você pode ou adiar, né, a sua alimentação para o momento do almoço, ou você pode jogar lá, acordou cedinho, tá sem fome, o teu corpo ele tá avisando, tá falando, olha, não preciso de energia, eu tenho energia aqui, eu tô usando o que eu tenho. Eu tô usando essa gordura visceral aqui, ó, que tá guardadinha aqui na barriga. E aí você vai lá e oferece alimento, ele para de gastar. Então, o corpo fala, vai vir uma energia, então eu vou parar de usar essa aqui que tá reservada aqui. Então, gente, a gente também tem que ajudar o nosso organismo. Ele tá falando, ele tá se comunicando o tempo todo. E aí, muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Então, tem essa crença de que, tem que tomar café da manhã, todo mundo fala que é a refeição mais importante do dia. E não é, pessoal, fiquem tranquilos em relação a isso. A refeição mais importante do dia são todas as refeições, desde que estejam bem distribuídas, bem nutritivas, com densidade nutricional de vitaminas, tá, pessoal? Então, isso a gente precisa deixar claro. Não é uma refeição nem outra, são todas, desde que a gente faça direitinho, tá? Então, se você acorda de manhã com fome, primeira coisa, eu sei que vocês são do café, tá, pessoal? Café, o que nós temos que cuidar com o café? O café preto, né, o líquido café, obviamente que o café em exagero ele não vai fazer bem, então tentar fazer o café não tão forte, mas se vocês gostam do cafezinho, tá tudo bem, tomem o cafezinho de vocês. O problema do café para o diabético é o açúcar, tá, gente? Mas Nutri, que tipo de açúcar que eu posso usar? Vai ter gente que me fala que usa o demerara, que usa o mel, que usa o melado, que usa o açúcar de coco, enfim. Pessoal, qualquer açúcar, eu vou deixar depois uma listinha para vocês, tá? Do que é para vocês evitarem. Qualquer açúcar que não seja um poliol não é indicado para vocês. E o que é um poliol? Normalmente são os adoçantes que não vão elevar a glicose para o diabético. Então, Nutri quer dizer que o açúcar mascavo faz mal para o diabético, mesmo sendo natural? Sim, mesmo sendo natural, faz mal, vai elevar a glicose de vocês igual o açúcar branco do açucareiro. Nutri, se eu usar o açúcar de coco faz mal, vai elevar minha glicose? Vai elevar a sua glicose. Mas nem que é só um pouquinho já vai fazer mal. Só um pouquinho. Então, gente, não vão nessa onda de é só um pouquinho, não tem problema. Pro diabético tem problema, tá? Para uma pessoa que não tem diabetes, não tem problema. Mas para você que tem diabetes tipo 2, tem problema. Então, os adoçantes mais indicados para o café da manhã, pessoal, são esses aqui, tá? Eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu já deixei na outra aula, mas eu vou repetir. O eritritol ou xilitol. Eu gosto muito desses, tá?
Tem o stevia, eu particularmente não sou muito fã do stevia, porque ele é bom para o diabético, mas eu sinto um saborzinho residual de folha no final, aquele sabor de adoçante, porque o stevia ele tem esse sabor, então eu não gosto. Uma opinião minha aqui, pessoal, mas vocês podem utilizar o stevia também. Vou deixar a listinha dos adoçantes que vocês podem utilizar aqui, tá? Eu particularmente gosto mais do eritritol. Por quê? Porque ele me lembra açúcar. Ele me traz uma sensação de que aquilo é açúcar. Então, já que a gente vai tirar o açúcar, vamos colocar o eritritol, que não vai elevar a glicose, mas tem um saborzinho de açúcar ali, ok? Nutri, mas eu já acostumei tomar o café sem açúcar, sem nada amarguinho. Perfeito! Parabéns para você, tá ótimo. Mas para quem não acostumou, pode utilizar o adoçante, tá bom? Outra coisa, pessoal, o que acompanha Nutri? Porque eu tô muito acostumada a comer pão de manhã. Gente, o pão de manhã não é interessante. Pão de qualquer tipo, tá? Pão integral, pão de grãos, pão sem glúten. Nossa, Nutri, mas o pão sem glúten, eu sempre me falaram que eu podia comer diabético, pão integral também. Gente, é exatamente a mesma coisa que o pão branco, vai elevar a glicose, vai subir o açúcar de vocês. Então não se iludam. O pão sem glúten é apenas um pão sem um tipo de proteína ali. Não está sem açúcar. Então tomem cuidado com essas decisões. Então eu tô trazendo aqui o que realmente deve ser feito, o que realmente vai fazer diferença na vida de vocês, tá bom? Então não é indicado comer pão sem glúten ou pão integral ou pão multigrãos. Vai ter a mesma agressão do que um pão branco. Mas qual que é a diferença, Nutri? Um pão multigrãos não é mais saudável? É mais saudável, porém para o diabético você vai ter fibras, grãos com uma glicose aumentada. A fibra, os grãos que estão ali inibem o aumento da glicose para o diabético? De jeito nenhum. Vai aumentar a glicose da mesma forma. Então, não se iludam com isso. Um pão sem glúten, o que vai acontecer? Esse pão sem glúten, ele é sem uma proteína, então ele é mais saudável para quem? Para quem tem uma sensibilidade ao glúten, para quem é celíaco, para quem tem a doença celíaca, que não pode consumir glúten. Então, pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida, a gente também vai conversando depois, vocês podem me chamar. Eu vou deixar então as farinhas para quem quer comer pão que podem ser utilizadas. Farinha de amêndoas é muito legal, então tem o pão de amêndoas, tem uma marca que é muito legal, que é a marca Aleca, que é low carb, tá? Vou deixar uma imagem aqui para vocês podem pesquisar. Já vendem em muitos mercados esse pão, que é um pão de amêndoas sem farinha, aprovado pela Associação Brasileira de Low Carb, de produtos low carb, então isso é importante também, que é realmente, de fato, low carb. Por que eu tô falando isso, gente? Porque tem muito produto que anuncia low carb e não é. Então vocês têm que assistir a aula dos rótulos para ver o que tem na composição, porque ninguém mais engana vocês. Eu ensinei vocês a olharem os ingredientes dos produtos e vocês já sabem que quando um produto fala zero açúcar e vocês olham lá no rótulo que tem amido, que tem farinha, que tem maltodextrina, né? Vocês já sabem que ali tem açúcar e que ali tá enganando vocês, não é mesmo? Então, para quem não assistiu, assista a aula dos rótulos, que ela é muito importante para vocês aprenderem isso. Então, você vai colocar lá o teu cafezinho, ou preto puro, ou com umas gotinhas de eritritol ou xilitol, tá, pessoal? E aí você vai comer o quê? Ou um pão de amêndoas, você pode fazer. Eu vou deixar uma receita aqui para vocês também. No final, eu vou colocar um monte de receitinha para vocês aqui, para vocês tirarem print, tá, do vídeo. E além disso, eu vou colocar para quem tá no grupo um e-book para vocês terem também isso na mão de vocês, tá bom? Enfim, gente, vamos lá. Farinhas que podem ser consumidas: farinha de amêndoas, de coco, de linhaça, de chia. Eu particularmente gosto mais da farinha de amêndoas, tá? Que eu acho a mais gostosa. Nutri, mas eu acho muito difícil ter que fazer esse pão de amêndoas. E olha, tomem cuidado porque a farinha de amêndoas, ela é calórica. E tem muita gente que faz esse pão de amêndoas e exagera, come um monte. Então,
Sendo calórico para quem quer emagrecer e o diabético, ele não é interessante que ele esteja acima do peso, porque isso também é ruim no diabetes, então tem que cuidar para não exagerar com esse pão. Minha dica para amanhã, melhor café da manhã, aqui na tela, tá, pessoal? Vou deixar aqui. Cafezinho preto com ovos mexidos. Ovos mexidos são uma excelente opção. Se você não é intolerante à lactose, pode pôr um pouquinho de queijo, queijinho colonial, tá, pessoal? Ou queijo cottage, que é muito saudável, uma colherinha para fazer ele cremoso, ou só joga junto ali, ou mexido ou cozido, joga um pouquinho de sal, não tem problema. Se for fazer ele mexido, não exagera na gordura, pessoal, só um fiozinho, pode colocar um fiozinho de óleo de coco, pouquinho, só para dar, né? Só para untar um pouquinho a frigideira, porque normalmente elas são antiaderentes. Se você gosta da banha de porco, a mesma coisa, ou azeitinho de oliva também. Ou fazer ele só cozidinho. Se você não quer comer o ovo puro, pode temperar com temperinho natural, tempero de vó, tá, gente? Tempero de vó, não tempero industrializado. Pelo amor de Deus, não usem temperos industrializados como sazon, esses temperos prontos, são cheios de química e não vão fazer nada bem para vocês, tá? Então é tempero, aquele temperinho orégano, né? Pica ali um tomatinho, uma cebolinha, uma salsinha, um alho. Isso é muito bom para fazer o ovinho de manhã. Outra coisa, pessoal, se vocês gostam, vocês podem utilizar aquele salame mais carnudo, não cheio de gordura. Lembrem que o salame é bicho, não é para comer a perna de salame inteira, gente, é para comer um pedacinho, para dar ali um saborzinho, para não ficar só o ovo. Dá para colocar um pouquinho de salame, dá para jogar um pouquinho de frango desfiado, vai ficar gostoso. Não precisa ser um monte, só um pouquinho para dar um sabor, para misturar com o ovo. O ovo é super saudável, comam ovos de manhã. O ovo não aumenta o colesterol, pessoal. Tirem isso da cabeça de vocês. Se existe ainda esse tipo de informação na vida de vocês, eu estou aqui para desmistificar. Isso não existe. O ovo só faz bem, o ovo só melhora as boas frações de colesterol. Então, podem comer ovos tranquilamente, tá? De 1 a 3 ovos, tá? Vejam o tamanho da fome de vocês. E isso é, claro, de acordo com cada pessoa. Se você sente muita fome, pode comer um pouquinho mais, não tem problema. Eu, particularmente, gosto de colocar um pouquinho ali de tomatinho, um pouquinho de orégano, um pouquinho de queijo. Não exagerem no queijo também, porque o queijo é muito calórico. Mas se você ralar ele e colocar uma colherinha de sopa, tá? Fica sensacional e vai ficar muito gostoso, tá bom, gente? Então, ovinho mexido ou cozido com cafezinho preto é uma ótima opção de café da manhã, combinado? Todo mundo entendeu? Vou deixar para vocês também uma opção de café da manhã para quem não gosta de comer ovo de manhã, que é o pão de frango. Esse pão de frango, ó, a receita aí na tela. Super fácil, tá, gente? A gente vai bater o frango com os ovos, bate no liquidificador, depois que bateu e fez a massinha, coloca uma colher de fermento royal, aquele fermento normal mesmo, mistura e manda pro forno, tá, pessoal? Forno numa forminha pequena, assim, forminha de pãozinho mesmo, 30 minutos. Vai ficar um pãozinho mais baixinho, porque é um pão de frango, tá, gente? O que vocês vão fazer? Vão fatiar esse pãozinho bem fatiadinho e vão deixar lá no freezer, num potinho, no freezer, tá, pessoal? No congelador. De manhã cedo vocês vão tirar e colocar na sanduicheira, aquecer para comer com o cafezinho de vocês. Vocês vão ter um pãozinho sem farinha, super saudável e nutritivo, tá bom? Então tem a opção do pão de frango sem farinha com o cafezinho e tem a opção dos ovos. E para quem não gosta de nada disso, de coisa salgada, e sente vontade de uma coisa doce, nós temos a opção do iogurte desnatado. Aquele iogurte, ó, vou deixar aqui para vocês verem, que é o iogurte de 2 ingredientes. Não pode ser, pessoal, aquele iogurte que tem sabor, aquele iogurte sabor morango, sabor coco. Esses normalmente que tem sabor de frutas, pedaços de frutas, são iogurtes que têm açúcar escondido na composição. Vocês precisam comprar o iogurte que está escrito 2 ingredientes. 2 ingredientes, que é leite e fermento lácteo. E o desnatado é porque ele vai ser um pouco menos calórico, tá, pessoal? Se não encontrar o desnatado, compra o integral mesmo. Ainda assim, ele é mais saudável para vocês, mas eu indico o desnatado. E aí, gente, nós temos um produto que chama Whey Protein.
O que é o whey protein? É uma proteína isolada do soro do leite, tá? Tem essa proteína também da carne, tá, pessoal? O pessoal conhece pouco, mas é uma proteína também muito bacana que chama beef protein. O beef protein, para quem tem intolerância à lactose, também é bem interessante, tá? Aquela pessoa que não pode com nenhum componente do leite, aquela pessoa que é sensível a proteínas também do leite, esse beef protein é interessante. Eu gosto muito de indicar o whey protein isolado, tem que ser o isolado para quem tem diabetes, então precisa estar escrito isolado, e o whey protein, que é o beef protein, que vem da carne. E aí a gente utiliza esse whey protein, que é uma proteína em pó, lá, umas 2 colheradas de sopa, junto com o iogurte, mistura, e nós temos ali um café da manhã super prático de manhã, sem frutas. Mas Nutri, não é importante comer frutas de manhã? Não, pessoal, não precisa comer a fruta de manhã, logo que acorda. A gente pode comer a fruta em um outro momento. O melhor momento para o diabético para colocar fruta é logo após o almoço, tá? É o melhor horário, porque a gente tem ali proteína sendo digerida. Então é um bom horário. Nós vamos comer uma fruta doce ao dia. E vocês podem confiar em mim que vocês não vão passar fome. Então vamos dizer que vocês comam ali 3 ovos de manhã ao acordar, um cafezinho, ou uma proteína isolada, uma proteína em pó, mais um iogurte com um cafezinho. E aí, gente, isso vai trazer muita saciedade para vocês, porque essa proteína ela dá saciedade. E aí nós vamos pular lá para a hora do almoço. Até aqui tudo bem, pessoal? Se vocês não estiverem entendendo algo, vocês me mandem, tá? Quem é do grupo pode mandar no grupo e quem não é do grupo pode deixar aqui nos comentários que eu também vou respondendo e ajudando vocês, tá bom? O almoço, gente, vamos lá. Ai, Nutri, mas eu gosto de fazer um lanchinho no meio da manhã, porque ou é uma fruta, tem muitos de vocês que comem uma fruta no meio da manhã, né? Eu sei porque a gente conversou sobre isso já, o pessoal do grupo, mas eu quero pedir para vocês não comerem essa fruta no meio da manhã e tentarem ficar sem comer ao longo da manhã, porque essa proteína ela vai dar muita saciedade para vocês. Caso seja muito necessário, que vocês acordaram muito cedo, a minha sugestão é que vocês comprem castanhas do Pará ou nozes ou amêndoas ou amendoins e coloquem um punhado, mais ou menos uma colher de sopa que caiba na palma da mão de vocês e comam no meio da manhã. Tirem essa fruta do meio da manhã e coloquem algo que seja uma gordura boa, porque esses alimentos não vão elevar a glicose de vocês, tá? Então vamos tentar deixar essa fruta para o pós-almoço, tudo bem? Gente, então vamos lá, o almoço. O que nós vamos colocar no prato? É muito simples, nós vamos pegar o prato, nós vamos dividir em 2. Metade do prato tem que ter legumes, então legumes coloridos. Eu vou deixar a lista de legumes aqui, tá? Todos esses legumes vocês podem comer à vontade. Brócolis, chuchu, tomate, repolho, pimentão, berinjela, cenoura, beterraba, todos esses, tá, gente? Todos esses vocês podem comer à vontade, mas no mínimo, umas 6 colheres de sopa. Se você fez lá uma cenoura e uma abobrinha, um chuchuzinho, ou uma cenoura, uma beterraba e um chuchu refogadinho, é umas 6 colheres de sopa desses leguminhos picados. Se você gosta cru, pode comer cru, não tem problema, tá? Então faz um pouquinho, varia, né? Cru, cozido. Quantos tipos tem que ter? Quantos você conseguir? Se nessa semana você conseguiu acesso a uma cenoura bacana, porque é da época, e um chuchu, faz chuchu, mas tem que ter 6 colheres de sopa no teu prato. Esses legumes, pessoal, eles são muito importantes para os nutrientes de vocês, vitaminas, tá? Isso é essencial para o corpo de vocês, o corpo ele precisa desses nutrientes. E aí nós temos as folhas. Tem muita gente que coloca meio prato de folha, uma rodelinha de tomate, uma rodelinha de cenoura e acha que é suficiente. E não é. Tem que ter mais legumes. As folhas têm que ir por cima desses legumes ou por baixo. Elas não podem ocupar metade do prato dos legumes, combinado? Então é metade do prato de legumes, joga umas folhas aí por cima, que é muito importante comer as folhas. E a outra metade do prato, pessoal, tem que quase ser inteira de carnes. E aí vocês vão dizer, ai, Nutri, mas eu não gosto muito de carne, eu não como muita carne, porque não me faz muito bem.
Isso, gente, tem que ser investigado. Provavelmente, se você não está conseguindo comer muita carne, tem alguma situação voltada para a sua digestão ou uma produção de ácido clorídrico que não tá legal, precisa ser corrigido pela Nutri, tá? Tem que às vezes aí tá tomando algum suplementinho para melhorar essa digestão com enzimas ou uma betaína para organizar isso antes da refeição, porque pode acontecer se você já está na sua vida idosa, mais madura, de diminuir o ácido clorídrico e a gente tem que organizar isso. Nós temos que ajudar, né, essa pessoa a conseguir digerir o alimento e isso tem tratamento, mas a carne ela é essencial, ela é muito importante porque se você come pouca carne, você vai perder músculo. Lembrem da aula de proteína que eu dei para vocês. Proteínas constroem músculos. Nós precisamos dos aminoácidos que vêm da proteína para construir os nossos músculos. E é isso que vai nos sustentar. Então não adianta vocês comerem só aquele bifinho assim, aquela palminha de mão, sabe? Aquele bifinho desse tamanho e achar que vocês estão comendo o suficiente, gente. É um bifão grande, ó. Tamanho da minha mão aberta, gente, é grande. Se for comer lá uma carne moída, que é mais fácil de digerir, inclusive eu indico que vocês comam uma carne mais leve, até corrigir essa situação da digestão, mastigar bem esse alimento, porque a carne é importante. Come uma carninha moída, mas vai fazer como, pessoal? Como é que faz? Aí você vai comer pelo menos 6 colheres de sopa, de 5 a 6 colheres de sopa, dá quase aquela metade do prato. Então a carne é de extrema importância. Lembrem que é essencial, o corpo de vocês precisa. E é isso que vai ser o combustível de qualidade para vocês. Porque quem não come carne, quem não come proteína, quando é 2 da tarde está querendo beliscar, porque o combustível que comeu não foi de qualidade. Então precisa, o diabético precisa aumentar o consumo de proteína. Então, nós temos que comer uma carne. Nutri, eu gosto mais de peixe, o peixe é mais levinho. Como que eu vou fazer esse peixe? Faz o peixe grelhadinho lá na frigideira ou assado. Só não me vai fazer frito esse peixe. Tá, gente? Não faz frito porque vai sugar toda a gordura. E nem aquele milanesa de passar na farinha e depois fritar também não pode. Ou faz na air fryer, ou faz no forno assadinho, ou faz ele refogadinho, tá? Ou faz ensopadinho de peixe. Isso é bem bom porque é leve para vocês digerirem esse alimento. Então, carne moída, o frango já meio desfiadinho, tá? E aí, quem tá no grupo, se quiser me chamar para eu ajudar sobre a digestão, se tá sentindo que a carne estufa, fica inchado, não consegue comer carne, eu ajudo vocês a corrigirem esse problema, é só me chamar, que eu vou ajudar vocês, eu vou passar o tratamento para vocês, tá bom? Então, é algo que tem que ser conversado individualmente para ajustar as doses e para eu entender o que está acontecendo, tá? Só me chamar que a gente vai fazer isso. Pessoal, além da carne, que é muito importante, então vocês já entenderam que não pode ser só um pedacinho, tem que ser ali uma boa porção. Para os homens, em torno de 150 a 200 gramas, e para as mulheres, de 130 a 160 gramas, no mínimo, tá? No mínimo. Então, é quase metade do prato cheio. Precisa, isso é essencial. Agora a gente vai para o carboidrato. Esse eu quero que vocês tomem cuidado para não exagerar. Para quem gosta do arroz, nós podemos comer arroz? Podemos comer arroz no diabetes, mas tem que comer menos, gente. Para você que tem diabetes, não pode passar de 1 colher de sopa cheia. É a colher de sopa, gente, é a menor. 1 colher de sopa. Se tem batata na mesa também, então não vou comer o arroz, eu vou comer a batata, então eu pego 1 colher de sopa de batata ou de purê de batata, tá? Qualquer tipo de batata ou de mandioca. É 1 colher de sopa, é aquele cantinho do prato que sobrou. É só para enfeitar o prato. Não pode passar disso, tá, pessoal? Ai, Nutri, eu gosto de cabotiá. Cabotiá até pode 2 colheres de sopa, não mais do que isso, tá? Porque ela tem um médio índice glicêmico, então dá para colocar 2 colheres de sopa. Nutri, mas eu gosto de comer feijão. E eu quero lembrar vocês que o feijão é carboidrato também. O feijão eleva a glicose, eleva o açúcar de vocês, principalmente o grão. Então a minha sugestão é que se você gosta do feijão, o diabético coma 1 colher de arroz e um caldinho, só um caldinho pouco, tá, gente? Umas 2 colheres de caldinho rasas em cima desse arroz. E só deu, acabou. Por quê? Porque aí já fechou o nosso açúcar da refeição.
Vocês entendem que a gente precisa cuidar isso, porque isso vai extrapolar, vai exceder o açúcar da refeição de vocês e é isso que deixa a gente mais doente? Então a carne faz mal para o diabético? Não, carne não. O legume faz mal? Não. A folha faz mal? Não. Então carne, legume e folha é à vontade. Então vocês não vão passar fome. O que a gente vai controlar? A fruta, que eu vou passar para vocês o tamanho, que é aqui que a gente vai comer, e esse carboidrato. O que é o carboidrato? Arroz, batata, mandioca, inhame, batata doce, batata salsa. Tudo isso é carboidrato, tá? Que mais que é carboidrato, que é açúcar que a gente não conta? Muitas vezes não nos contam e falam para comer. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, milho. Isso também é açúcar para o diabético. Então, se eu fiz um grão de bico, eu tenho que saber que eu vou comer o grão de bico, lá uma colher de sopa, eu não como arroz. Vocês estão me entendendo? Se eu comer o grão do feijão, então eu não como arroz que eu como todo dia. Eu não como a batata, eu como só o feijão, o grão, porque ele conta no corpo do diabético como açúcar. E é isso que vai deixar vocês saudáveis, tomarem esse cuidado. Mas Nutri, não vai faltar esse nutriente? Não vai faltar esse nutriente. Fiquem tranquilos, não vai faltar. Nós vamos trabalhar outros alimentos. Vocês vão trabalhar a variedade dos legumes, vocês vão ter isso. E isso também é vitamina, é nutriente na vida de vocês. E vai melhorar ainda mais a saúde de vocês o fato das situações que o diabetes acentua, potencializa, serem diminuídas. É isso que a gente tem que pensar. Logo após o almoço, Nutri, montei meu prato. Uma colher de sopa, não é aquela grande, gente, de servir, é a de sopa. De arroz, coloquei um arroz integral que é melhor, mas não muda nada em relação ao branco, os dois elevam a glicose, tá? Não muda nada. Ai, Nutri, eu quero comer macarrão. Ah, o macarrão pode comer, mas é o quê? Vai colocar em cima da colher, é uma colher de macarrão. Dá uma tirinha enroladinha em cima. Nutri, mas o meu macarrão é sem glúten, é a mesma coisa. Nutri, o meu macarrão é integral, é a mesma coisa. Não importa, o meu macarrão é de farinha de arroz, Nutri, eu posso comer uma colher de sopa, tá? E é isso, eu tô ensinando pra vocês, eu tô entregando ouro aqui pra vocês. Então eu quero que vocês entendam isso, tá? É isso que a gente tem que cuidar no diabetes. E aí a fruta que vocês tanto gostam, todos que me responderam o questionário do grupo colocaram frutas, várias frutas ao dia. Pessoal, é uma fruta ao dia, uma fruta. Qualquer fruta doce que tenha sabor doce é aqui, depois do almoço. Uma que cabe na mão. Tá? Ah, Nutri, mas eu gosto de mamão. Eu posso comer um mamão inteiro? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não é para comer um mamão inteiro, é para comer uma fatia de mamão ou uma fatia de melão pequena, porque ali tem bastante açúcar. Uma fatia de melancia, tá? Pode comer a fatia de melancia, desde que seja logo após o almoço. Tá bom? Logo após uma refeição com carnes. Combinado, pessoal? Isso é muito importante que vocês entendam, tá? E essa é a nossa refeição. Mas outra, eu fiquei com fome. O que que eu faço? Come mais carne, mais legume, mais salada. Não aumenta o feijão com arroz, pelo amor de Deus, tá? É isso que o diabético tem que entender, tá bom? E aí, quem ficou com dúvidas também vai me chamando no grupo, a gente vai tirando as dúvidas lá no nosso grupo, tá? Ok? Agora a gente vai para os lanchinhos. Gente, quando vocês viajam de carro, vocês param em todos os postos de combustíveis que tem na estrada para abastecer? Quem dirige aqui me conta. É assim? Cada um que vocês vê, vocês param para abastecer? Não, né? Toda vez que vocês vão fazer, né, o abastecimento do carro, vocês pensam em colocar um combustível de qualidade para viajar um bom tempo, e aí só quando tiver lá quase, né, o carro sinalizar que está precisando abastecer de novo, que vocês vão achar um bom posto de combustível para abastecer. Não fica colocando um pouco em cada posto, né? Gente, o corpo de vocês é exatamente assim. A gente não vai ficar o dia inteiro beliscando, senão é o dia inteiro que o nosso corpo fica elevando a nossa glicose. E isso não é saudável. Se uma pessoa ela quer que o organismo funcione bem, ela precisa deixar ele usar as reservas que tem. Tá, gente? Então nós vamos tentar não ficar beliscando fazendo lanchinhos. Mas caso vocês realmente precisem fazer esses lanchinhos, olha só, vamos lá. Primeira coisa, aquele whey protein isolado, ou whey que é o beef protein,
São boas opções para comer à tarde, se você não comeu lá no café da manhã, com o iogurte, aquele iogurte desnatado. Então mistura, faz uma misturinha e come. Sem fruta, pessoal, sem fruta. Se você não comeu lá de manhã as castanhas, nozes, amêndoas, tá, pessoal? As oleaginosas, aqui um punhadinho, tá? Mais ou menos umas 20 gramas, dá uma colher de sopa, vocês podem comer. O que tem que tomar cuidado? Com as frutas secas que vêm junto. Então, o pessoal compra damasco, compra uva passa, compra banana seca, compra maçã seca. Gente, isso é um veneno para vocês. Não comam frutas secas. Elas concentram mais açúcar do que a própria fruta in natura. Então, não façam isso, tá? Então, esses grãos como nozes, castanhas, amêndoas, amendoim, um punhadinho, ou o whey protein com o iogurte, ou uma coisa muito legal é um ovo cozido, pessoal. O ovo é prático, é fácil. O ovo tem sozinho, um ovo faz um pintinho. Vocês têm noção do tanto de vitaminas que o ovo tem? Se ele sozinho consegue fazer um ser vivo? Então o ovo é um multivitamínico. Cozinha um ovinho, coloca um salzinho, não exagera no sal, mas coloca um pouquinho sim e come um ovo cozido de tarde. Para quem faz, né, ou tem ovo em conserva, aquele ovinho de codorna, também pode. Nutre, mas a conserva não é cheia de sal? Gente, é só não comer o pote inteiro. Come uns 3 ovinhos de codorna ali para enganar a fome. Lembra que esse lanche é para enganar a fome, não é para matar a fome. Ok? Tem gente que come uma cenourinha, porque o legume pode. Então, uma cenourinha corta lá em tirinhas e come, tá? Então, isso é bom. Salada, eu tenho pacientes que comem salada. Se tá em casa, faz um bolzinho de salada com cenoura ralada e come. Então, tudo isso vocês podem comer, tá? À vontade. Só não exagerem nos grãos, porque os grãos são calóricos. Que grãos nutre? Nozes, castanhas, amêndoas, amendoim. Isso é calórico, mas não eleva a glicose de vocês. Só que se comer um balde, vai ter muita caloria e vai engordar. Porque é gostoso, né, gente? A gente quer comer que nem pipoca, essas coisas, né? Vocês concordam comigo? E agora que eu falei pipoca, é muito importante eu trazer esse assunto para vocês. Eu sei que muitos de vocês comem pipoca no lanche da tarde e a pipoca eleva a glicose. Para o diabético, não é aconselhável comer pipoca. Então, é bom comer pipoca de lanche? Não, pessoal. Tirem a pipoca do lanche de vocês, tá? Depois que vocês estiverem com diabetes regulado, bonitinho, com essa dieta seguindo há uns 2, 3 meses, aí a gente coloca a pipoca uma vez por semana. Mas agora não é indicado, tá bom? Então não comam pipoca de tarde. Nutri, eu faço receitas com aveia, pode? Não, pessoal, a aveia aumenta a glicose, aumenta o açúcar tanto quanto qualquer farinha branca. Então, ela é uma ilusão da indústria. Da mesma forma, a tapioca, a farinha de tapioca, não é indicada para diabéticos. Então, não façam receitinhas com aveia, com tapioca, isso não é indicado para vocês, tá? Farinha de arroz nutri, eu faço receitinhas com farinha de arroz, não é indicado também aumenta o açúcar, ok? Nutri, se eu fizer uma compra de uma farinha sem glúten, que aí tem um bolinho sem glúten já lá pronto, que tá escrito que é sem açúcar. Não é sem açúcar, pessoal. Tomem cuidado. Tudo que é sem glúten tem que ser olhado a composição. Normalmente o sem glúten, ele tá explícito ali como algo sem a proteína daquela farinha, que é o glúten. Porém, é açúcar para vocês. Então, não caiam na cilada do glúten, tá, gente? Sem ou com glúten, para vocês, vai elevar a glicose para o diabético da mesma forma, tá bom? Tem que olhar lá nos ingredientes, o que tem nessa composição, tá? Na aula de rótulos também eu explico bastante sobre isso. E aí, gente, passamos a nossa tarde, bebemos água durante a tarde, que muitas vezes, gente, é sede, tá? Tem muita gente que não bebe água de tarde e é sede. Então, cuidem com isso também, com a hidratação. E cuidem com os sucos de fruta. Tem muita gente que me pede, Nutri, mas e suco de fruta, eu posso tomar? Suco de pacotinho é o pior que tem, tá, gente? É o que mais tem açúcar. Mesmo que ele tá escrito sem açúcar, se você olhar na composição, ele vai ter maltodextrina ou maltitol que eleva a sua glicose. Então, eliminem da vida de vocês qualquer suco de pacotinho que vocês estejam utilizando. Tá, pessoal? Não façam isso, inclusive na hora do almoço. Muitos de vocês utilizam e ele vai atrapalhar a digestão, o líquido e o açúcar que tá ali. Então, gente, é
muito açúcar. Mesmo que esteja no pacote sem açúcar, vocês podem ter certeza que tá ali o açúcar, tá? Olhem lá na rotulagem. Vai ter maltodextrina, vai ter maltitol como primeiros ingredientes. Então, não consumam. Sucos de frutas naturais. Quais vocês podem consumir de tarde para quem quer um suquinho? O de limão sem açúcar. Limão vocês podem. Então, uma limonada, espreme o limãozinho e coloca aquele adoçante que eu falei, que eu coloquei lá no início do vídeo, sem açúcar, pessoal. Com adoçante, pode. Ou puro, sem açúcar, tá? Suco de maracujá também pode, tá, pessoal? Então, de tarde, um suquinho de maracujá, um chazinho de maracujá sem açúcar. Isso pode. O que vocês têm que tomar cuidado, pessoal? Tomem muito cuidado com água de coco. A água de coco é açúcar, então não consumam água de coco. Evitem água de coco, tá? Lá depois, quando a gente tiver com a diabetes controlada, aí a gente pode colocar eventualmente, mas agora tem que evitar. Mas o coco fruta, a polpa, é uma boa opção para vocês. Tanto que se você conseguir comprar o coco ralado sem açúcar ou o coco em lascas, tem nessas casas de produtos naturais sem açúcar, vocês podem colocar, só que perguntem se é sem açúcar, tá, gente? Vocês podem colocar no iogurte essas lasquinhas de coco, que isso não eleva a glicose de vocês. Então coloca lá uma colher de sopa no iogurtinho, fica muito gostoso. Então as frutas que o diabético pode comer com segurança: coco, abacate, morango e limão. O maracujá dá para colocar também, tá? Se vocês gostam, mas principalmente esses que eu falei. Abacate, nutre, mas o abacate não é cheio de gordura, não é calórico, de jeito nenhum. Você não vai comer um abacate inteiro todo dia, divide com alguém. Compra lá umas 2 vezes na semana, coloca o abacate, ou come ele puro, ou com limão que fica gostoso, ou coloca o whey protein, a proteína, aquela proteína em pó, mistura sem o açúcar, ou coloca o adoçante que eu ensinei para vocês. Vai ficar gostoso. Eu mesma coloco umas gotinhas do eritritol, misturo e fica uma delícia. Então a gente tem opções, só nós temos que saber o que ter dentro da nossa casa, tá, pessoal? E isso vai mudar a vida de vocês, vai mudar a vida de vocês se vocês seguirem o que eu estou ensinando aqui, tá bom? Gente, então de lanchinho fica isso pra gente entender, tá? O que é o indicado. Mas se vocês puderem não fazer lanchinhos, né, tentem comer bem na hora do almoço e bem na hora do jantar, também é interessante, tá? A pessoa que não sente fome, ela não precisa fazer lanches, não precisa, tá? Só se sente fome. E o jantar, quanto mais cedo vocês jantarem, melhor, porque jantar tarde aumenta a gordura visceral, isso já está comprovado. Então, o nosso corpo tem relógio? Tem, parece que não tem, mas ele tem. Se você come tarde, você atrapalha o seu sono, a sua digestão, ela vai atrapalhar a sua qualidade de sono, de descanso, porque enquanto você está dormindo, o teu sistema digestivo ele está trabalhando, porque demora horas para digerir, tá? Então, tomem cuidado, jantem, porque precisa de 3 horas pelo menos para digerir. Então, 2 a 3 horas antes da hora de deitar, ou até mais. Então, jantar entre 6 e 7 horas é um horário ótimo, tá? Bem fim do dia, e depois não comer mais nada, fazer um jejum, ok? O que é legal comer à noite? Ovos são ótimos, então tem gente que faz ovo mexido, omelete, né? Coloca lá aqueles ingredientes que nós falamos no café da manhã. Sopas, mas nutre, que tipo de sopa? Agora vem verão, né? Eu tô fazendo esse vídeo agora no momento que tá iniciando o verão, mas se você gosta de sopas, as sopas são muito legais desde que você não ferva batata, arroz, mandioca, né? Porque se você ferver isso, o que vai acontecer? Vai ser cheio de açúcar, a sopa do diabético não é interessante. Então a tua sopa ela tem que ter legumes, toda aquela lista de legumes que vocês podem comer, brócolis, chuchu, né, tomatinho, todos esses, cenourinha, legumes à vontade e carnes. Então coloquem mais carnes. Fervam o osso, tá, pessoal? O osso do boi. Fervam o músculo e comam carnes, tá bom? Lembre das carnes à noite. Outra coisa que vocês podem fazer é repetir o almoço à noite. Comer as mesmas coisas que vocês comeram no almoço. Ótimo. Atum em água ou atum em óleo. Os dois são saudáveis, desde que vocês drenem aquele excesso de água ou de óleo.
O atum em óleo, qual que é a diferença para o em água? Ele é um pouco mais calórico, porque o óleo tem mais calorias. Então, se você precisa emagrecer ainda, prefira o em água. Se você não precisa emagrecer, pode comer o em óleo, porque ele é mais saboroso, né? Só tira o excesso de óleo, tá bom? Com o que eu como esse atum nutri? Com legumes, com cenoura, brócolis, chuchu, abobrinha, pimentão, né? Pepino, tomate. Então, nós temos várias opções. Come, faz um refogadinho para comer junto. Ou come purinho também. Eu gosto de comer puro. Sardinha também é muito saudável, tá? Não sei se eu falei, mas a sardinha é muito saudável. Tira o excesso também e come a sardinha, tá? Então, nós temos essas opções, além de repetir o almoço ou além da sopa. Tem muitos de vocês que comem uma fruta só à noite porque não tem fome. Gente, terrível! Só uma fruta sozinha esse horário é horrível, vai aumentar a glicose de vocês. A não ser que seja morango, coco ou abacate, aí não aumenta. Então, se você vai comer um morango, pelo menos bate lá com aquela proteína, que é o whey, a proteína do soro do leite, a proteína em pó, ou, né, tentem fazer com o iogurte desnatado, mais aquela proteína em pó. Não é o mais indicado, indicado é que vocês comam comida. Tentem comer pelo menos uns 2 ovos cozidos e retirem esse pão da noite de vocês. Eu sei que a gente tem muito aqui na nossa região, tá? Do Paraná, Santa Catarina, esse hábito de tomar café no fim do dia e puxar o pão, né? O mel, o melado. Eu vou deixar a lista desses ingredientes que vocês não devem utilizar, inclusive. Mesmo sendo natural, mel, melado, nada disso, evitem demais, pessoal. Isso é um veneno para vocês. E eu sei que nós temos esse costume. Eu sei porque eu sou daqui, eu fui criada assim. Mas eu queria que vocês tentassem mudar esse hábito, porque não faz bem para vocês. Inclusive, a cafeína, pessoal, depois das 16 horas, depois das 4 da tarde, vai inibir o reparo de sono. Vocês dormem, mas vocês não descansam. Vocês acordam mais cansados no outro dia. Então, se vocês são acostumados a tomar café com pão à noite, troquem esse café por um chá de cidreira, um chá de marcela, um chá de camomila, esse chazinho fraquinho para relaxar, para descansar, tá, pessoal? Esses chazinhos mais levinhos, chá de hortelã, tá, pessoal? Para quem tem problema para dormir, chá de calêndula é muito bom. Então, junto com esse chá, então, não comam a fruta ou o pão. Depois que vocês comeram lá os 2 ovos cozidos, 3, ou fizeram o atum, ou um franguinho, ou uma carne moída com legumes, depois tomem o chazinho de vocês, sem açúcar. Mudem esse hábito, tira esse hábito do café, do pão, da bolacha, do biscoito, tá? Outro dia uma paciente que veio até mim comentou que ela estava em um tratamento com outra profissional e essa profissional falou que ela poderia comer até 5, 6 biscoitos água e sal no dia. Isso é péssimo, gente, isso é péssimo. O biscoito água e sal é a mesma coisa que comer açúcar. Não importa se o biscoito é doce ou salgado, se ele é feito de farinha, ele vai agredir vocês. Qual é o problema? Quem que está fazendo mal no organismo de vocês? É o excesso do quê? De glicose. E essa glicose vem da onde? Do amido, da farinha, do açúcar, tá, pessoal? Não é só do doce propriamente dito, não é só o que tem sabor doce. Então tomem muito cuidado com isso. Eu deixei uma listinha aqui, eu vou jogar essa lista aqui de tudo que é açúcar para vocês não se confundirem. Todos esses nominhos que estão aí são coisas que, se vocês verem em embalagens, vocês devem evitar. São coisas que fazem mal, tá? Que é o açúcar cristal, açúcar de beterraba, açúcar de coco, açúcar invertido, mel, melaço, melado, rapadura, tudo isso que tá aí, gente. Todas essas coisas, xarope, tá? Xarope de malte, agave, tudo isso é ruim para vocês. Tá, pessoal? Então evitem, vou deixar a lista de muita coisa aí, tá? Evitar também que as pessoas se confundem muito. Outra listinha aqui para vocês: sucrilhos, granola, aveia, o leite com achocolatado, mesmo aquele achocolatado zero, tem que evitar. Evitar o requeijão, principalmente o requeijão, porque o requeijão tem amido. Se vocês quiserem consumir, tá, pessoal, um queijo mais cremoso, consumam o queijo cottage.
tá? Eu vou deixar um aqui na tela que eu gosto bastante, que é o da Campo Verde, mas tem outras marcas também. O queijo cottage, ele é o menos pior, tá, pessoal? Evitem, tá? Evitem bolos, sanduíches. Ai, Nutri, mas é um sanduíche natural. Gente, se tem o pão branco ali, não é para vocês. Se tem o pão integral ali, não é para vocês. Então, sigam essas opções que eu falei para vocês, tá? Que vocês não vão se arrepender do tanto que a vida de vocês vai melhorar. O que tem que evitar nos restaurantes, pessoal? Macarrão, molhos. Normalmente os molhos eles têm farinha, amido, tá? Vou deixar aqui escrito para vocês. Normalmente eles colocam para engrossar, tá, gente? Polenta, muita gente acha que a polenta é boa para o diabético e não é. Polenta para o diabético é açúcar, então evitem. Ai, Nutri, mas eu gosto de fazer uma polentinha. Então é uma colher de sopa lá no almoço e aí não come o arroz, não come a batata, não come a mandioca, não come o feijão. É só uma colher. Vocês estão entendendo? São escolhas que o diabético tem que fazer para ter qualidade de vida, tá, gente? Sobremesas, pessoal. Todas as sobremesas, pudim, sagu, tudo isso é rico em açúcar, então tomem muito cuidado. Tem que evitar o máximo, máximo, máximo. É no máximo um potinho lá no domingo, pequenininho, para matar a saudade, mas não pode comer todo dia e nem com frequência, assim, tem que evitar ao máximo, tá, gente? Pipoca, barrinha de cereal, a gente falou naquele vídeo dos rótulos, as pessoas se confundem muito com a barrinha de cereal. Vou deixar a lista aqui, vocês deem uma boa olhada, tá? Os alimentos industrializados, obviamente, eles normalmente esses que têm um sabor muito gostoso, né? Eles vão ter gorduras artificiais, adoçantes, corantes, farinhas ali acopladas e muitas vezes a gente nem sabe ver naquela rotulagem. Então, tomem cuidado que o alimento industrializado ele sempre tem a chance de ter mais açúcar escondido. Então, aquela bolachinha que está escrito zero açúcar, desconfiem, que normalmente 99% dos casos não é zero açúcar. Tá, gente? Então eu espero ter ajudado vocês a entenderem, a terem entendido um pouquinho essa questão do dia da alimentação do diabético. Essa alimentação é a alimentação para o tratamento de fato de vocês. E aí agora eu vou deixar algumas receitas aqui na tela. Vou deixar várias receitinhas, tá? As receitinhas que estão também no e-book do pessoal do grupo. Vou deixar aqui também para quem quiser tirar print. E vou aguardar as perguntas de vocês lá no grupo ou até mesmo aqui nos comentários. Eu espero ter ajudado. Se vocês estão gostando das nossas aulas, curtam aqui para eu saber que vocês estão gostando, que vocês estão entendendo. Encaminhem e mandem esse vídeo para as pessoas que vocês sabem que têm diabetes, mas não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, não sabem o que comer e normalmente estão ficando mais doentes com as dietas que estão seguindo, infelizmente, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.